Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Alexandre do canal O MacGuffin e, como eu havia prometido no nosso vídeo de abertura, nesse vídeo aqui nós vamos estar dando início à primeira parte de uma série de filmes em que a gente vai falar um pouquinho sobre a história e as características do gênero noir. Para começo de conversa, gente, o gênero noir é uma espécie de subtipo do gênero policial ou de suspense que é desenvolvido nos Estados Unidos entre meados dos anos 1940 e meados da década de 1950. Esses filmes são, na verdade, feitos por diversos estúdios: Columbia Pictures, RKO, Warner Brothers, Fox Studios e diversos outros. Porém, é através da visão de certos críticos franceses que se perceberá que todos esses filmes, feitos em estúdios diferentes por realizadores diferentes, tinham alguns pontos em comum. O próprio nome filme noir é uma criação de dois críticos de cinema franceses. O primeiro, considerado o pai fundador do gênero, é o crítico Nino Frank, que em agosto de 1946 publica um artigo na revista L'Écran Français, no qual ele elenca certos elementos comuns entre 4 filmes policiais feitos por estúdios norte-americanos nos anos anteriores. Os filmes analisados por Nino Frank incluíam O Falcão Maltês, de 1941, dirigido por John Huston, Murder My Sweet, de Edward Dmytryk, produzido pela RKO em 1944, Double Indemnity, chamado no Brasil de Pacto de Sangue, dirigido e em parte escrito por Billy Wilder, em parceria com Raymond Chandler, sobre quem nós vamos falar um pouquinho mais nesse vídeo e no seguinte. E por fim, o filme Laura, de Otto Preminger, de 1944. Para o crítico Nino Frank, esses filmes apresentavam alguns detalhes e algumas características que os faziam destoar daqueles que eram os filmes mais tradicionais de polícia e suspense. A maior parte desses filmes, na visão de Nino Frank, apresentavam o detetive como uma máquina de pensar, enquanto que nessa nova leva de películas, o detetive era o personagem central. Nós nos importávamos com ele. Ele podia sofrer consequências pelos seus atos e ele podia cometer erros. Mas para além de uma humanização do personagem do detetive particular, considerando que em todos esses 4 filmes há pelo menos um personagem que exerce essa função, Nino Frank observa que esses filmes também possuem um certo fascínio com o que ele chama de um dinamismo da violência, bem como com a misoginia, mostrando personagens femininas das quais os protagonistas masculinos têm de, no mínimo, desconfiar. Mas para além disso tudo, Nino Frank percebe que essa nova leva de filmes policiais retrata o crime não tanto como uma espécie de desvio moral, mas como, sobretudo, um elemento característico de uma psique perturbada. Portanto, sai um pouco de cena o moralismo típico dos filmes de gangster norte-americanos dos anos 30 e se apresenta um mundo cada vez mais cinzento, em que o crime é uma força e um fenômeno estruturante da sociedade. E é numa edição da revista Revue du Cinéma, também em 1946, mas nesse caso no mês de novembro, que o crítico Jean-Pierre Chartier vai escrever um artigo chamado Os Americanos Também Fazem Filmes Escuros, filmes noir. Na visão de Jean-Pierre Chartier, os filmes noir, e ele analisa em parte os mesmos filmes que Nino Frank havia mencionado alguns meses antes, iriam traduzir uma visão de mundo pessimista. E, na verdade, até hoje, a maior parte dos críticos de cinema considera que esse é o traço definidor do gênero noir.